Iniciando a gravação, vamos voltar ao ponto que nós paramos na aula passada. Na aula passada a gente tinha falado até aqui, né, tinha falado sobre a definição de valor absoluto, e aí ficamos justamente de trabalhar esse teorema aqui, né, com essas propriedades, que o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos, ou o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. E aí, para demonstrar isso, ele usa esses fatos aqui, ó. O módulo do x ele é sempre maior ou igual do que o próprio x, o módulo do y é maior ou igual que o próprio y, né? Porque se o x for negativo, então esse cara é positivo e, consequentemente, será maior do que o negativo. E se o x for positivo, o módulo do x será o próprio x, então vai acontecer a igualdade. Analogamente, pode-se dizer a mesma coisa para y. Aí ele diz assim, some o lado esquerdo aqui da desigualdade, some o lado direito, e aí você tem isso, né? Aqui está a soma do módulo com módulo e aqui a soma do x mais o y. Então essa desigualdade você tem, vai ser sempre maior ou igual que o x mais y. Aí analogamente, se você olhar para o menos x também é verdade, porque se o x for negativo, o menos x é positivo, vai acontecer a igualdade. E se o x for positivo, então o menos x é negativo e a desigualdade vai acontecer. Portanto, vale tanto para o x quanto para o y essas duas desigualdades. Então, o que a gente faz? A gente soma novamente. Aí você vai ter que módulo do x mais o módulo do y é maior ou igual que menos o x mais y. Acontece que a soma desses módulos aqui, né, vai ser maior ou igual que isso daqui, por quê? Bem, nós mostramos que ela é maior ou igual que o menos x mais y e que ela é maior ou igual que o mais x mais y. Só que este módulo ele é exatamente o máximo entre esses dois. Portanto, se ele for isso, por essa desigualdade aqui, ele é menor, e se ele for esse, por essa desigualdade aqui, ele também é menor. Então está provado isso daqui. A soma, o módulo da soma é sempre menor do que a soma dos módulos. Aí ele começa agora a demonstração do produto. Ele diz que para provar que isso daqui é igual, basta mostrar que existem dois números, que estes dois números têm o mesmo quadrado. Então, para mostrar que são iguais, se eu mostrar que tem o mesmo quadrado, então será verdade. Até porque isso aqui é um número positivo, isso daqui também é um número positivo. Portanto, se os quadrados forem iguais, eles serão iguais. Não vou precisar nem considerar sinal nem nada, né? Então, como mostrar que esses dois números são iguais? Aí ele diz assim, o quadrado do módulo de x mais y é a mesma coisa que o quadrado de x mais y, não, x vezes y. O quadrado do módulo de x vezes y é a mesma coisa que o quadrado de x vezes y, né? Porque se esse número for positivo ou negativo, não importa, o quadrado dele vai ser a mesma coisa que eu pegar o módulo dele próprio e elevar ao quadrado, né? Porque quando eu elevo ao quadrado vai ficar naturalmente positivo. Então, esquecendo o módulo, isso daqui a gente sabe que é a mesma coisa que isso, porque o produto entre os números reais ele é comutativo, né? Então, quando eu faço x vezes y, que multiplica x vezes y, eu posso trocar a posição dessas letrinhas e fazer x vezes y vezes y. Então, essa igualdade acontece para números reais, quando eu não estou pensando em módulo. Bem, enquanto que, se você olhar agora para o lado direito e for olhar o quadrado, então, esse quadrado aqui nada mais é do que, novamente, você está com um produto de dois números reais positivos aqui. Então, esse quadrado aqui, se você quiser ser rigoroso, ele é módulo de x, vezes módulo de y, vezes módulo de x, vezes módulo de y, mas novamente, eu estou diante de números reais, aqui positivos, eu troco as posições para poder concluir essa igualdade, né? Concluir que multiplico esse por esse, módulo de x com módulo de x, módulo de y com módulo de y, eu tenho isso. Mas acontece que o módulo de um número ao quadrado é a mesma coisa que ele mesmo ao quadrado. Então, módulo do x ao quadrado é x ao quadrado, módulo do y ao quadrado é y ao quadrado. Então, concluímos que dá esse produto aqui e dá o mesmo produto aqui. Portanto, são iguais, certo?
chegamos ao mesmo resultado, então são iguais. Ok, teoremazinho tranquilinho de verificar, acredito. E imagino que se vocês estivessem numa situação que esse teorema fosse um exercício, não seria muito diferente o jeito de vocês resolverem, né? Iriam resolver dessa maneira que está aí, eu acredito. Por aqui está chovendo bastante. Não sei como está por aí. Agora, nesse momento, parou um pouco. Mas o calor não para na sede. Bem, então vamos lá. Dando continuidade, teorema 2. Se você tem três números reais, a, x e delta, tem-se que o módulo da diferença é menor ou igual, né? O módulo da diferença de dois deles é menor ou igual do que o terceiro. Se somente se, esse daqui que é a nossa incógnita, digamos assim, apesar que os três aí estão trabalhando como conhecidos, mas sempre vai acontecer que esse cara, né, que está na frente aqui da diferença, ele vai ficar entre essa soma e essa diferença. Isso é uma propriedade conhecida dos módulos. Então, como é que ele demonstra isso? Ele diz assim, como o módulo de x menos a é o maior dos dois números, né? Ou ele é o x menos a, ou ele é menos o x menos a, né? Porque se ele for positivo, ele será o x menos a. E se ele for negativo, ele será menos o x menos a. Então, afirmar que essa desigualdade acontece equivale a dizer que se tem que este número aqui é menor do que isso, né? Né? Você tem que se afirmar que isso acontece, afirmar isso daqui. Por quê? Bem, se você garante que isso daqui está sendo menor, significa dizer que se o x menos a ele for positivo, ele será ele mesmo e ele será menor. E se o x menos a for negativo, então você vai ter que o x menos a, ele de fato... Bem, se o positivo já é menor do que o delta, então se ele for negativo, por maior razão, ele será menor do que o delta. Certo? Então, ok. Não importa se vai ser positivo ou se vai ser negativo, o x menos a será menor do que o delta. E o menos x menos a também, né? Ambos os casos, né? Porque ou negativo ou positivo, tanto faz, vai ser menor. Bem, aí se você tem essas duas situações, as duas obrigatoriamente vão acontecer, então você tem que x menos a vai ser menor do que delta, e x menos a vai ser maior do que o menos delta. Ele tira daqui a parte negativa, né? Se você multiplicar por menos 1 aqui, então você tem x menos a, aí a desigualdade muda de posição, vai ser maior do que o menos delta. Aí agora ele pode somar essas duas coisas, né? Já que essas duas coisas acontecem, então você pode... Não, na verdade somar as duas coisas não. Você pode somar o a nessas duas coisas, ou seja, passar o menos a para o outro lado. E aí na primeira você tem que o x é menor do que o delta mais a, e na segunda você tem que o x é maior do que o a menos delta. Que o a menos delta. Então, se eu somar aqui e somar aqui, eu tenho isso daqui. Ok. Então, a menos delta de um lado, a mais delta do outro, né? O x é menor do que o a mais delta e, por outro lado, ele é maior do que o a menos delta. Ok. Ele diz que, de modo... Aqui já está demonstrado, né? Acabou a demonstração. Verdade. Aí ele diz, de modo análogo, a gente pode provar que o módulo é menor ou igual, não só menor estritamente, né? Mas é só considerar o fato de que a igualdade vale. Mas a demonstração é exatamente a mesma. E aí, por fim, ele termina estabelecendo que vai usar a notação desses intervalos aqui, né? Intervalo fechado, intervalo aberto à direita, intervalo aberto à esquerda, intervalo no infinito à esquerda, e sendo fechado em um ponto,
é um determinado valor real. Aqui aberto à esquerda no infinito, né? E aberto também à direita em um ponto. Fechado em A, aberto à direita no infinito. Aberto em ambos os lados, em A e no infinito. E infinito a infinito, que é a reta real. Essa parte é só uma anotação que o livro está estabelecendo, dizendo que vai usar. A anotação clássica que a gente está acostumado, tá? Ok. Gente, vocês andam calados, não fazem perguntas. Fico preocupado se estão apenas voando. Mas acho que não, né? Esses 2 primeiros capítulos são uma delícia. Uma outra passagem que é chatinha de ver. Na verdade, o problema aparece quando você senta para resolver as questões, tá? Então, espero que vocês já estejam olhando as questões do capítulo 1 e já pensando nas questões do capítulo 2 também daqui a pouco. Então, vamos lá. Os 4 intervalos da esquerda são limitados. Os 4 intervalos da esquerda são limitados. Vamos ver. Bem, esse daqui é fechadinho, né? Esse aqui é aberto do lado direito. Mas todos são limitados, né? Aqui é fechado, né? Fechado no A, fechado no B. Então, é o intervalo que está aqui e ele é limitado por A e é limitado por B. Já esse daqui é aberto, né? São intervalos abertos, mas naturalmente limitados. Ou seja, não existe nesses intervalos números menores do que o A, nem maiores do que o B. Realmente é limitado. Aqui, bem, a diferença é que desse lado é fechado, né? E desse lado aqui é aberto. E aqui é o contrário. A direita aqui é aberto, a direita aqui é fechada, a esquerda é aberta. Já esses aqui não são limitados, né? Porque todos eles têm infinito. Então, todos esses intervalos aqui, né? Por exemplo, esse primeiro, ele vai começar em um certo valor B, mas ele não tem limitação para a esquerda. É um intervalo sem limites para o lado esquerdo. Então, é isso que ele está alertando aqui. Os intervalos da esquerda eles são limitados com extremos A, B, né? Desses fechados, com extremos A, B. AB é um intervalo chamado fechado, isso aqui é aberto, fechado à esquerda, fechado à direita, etc. Os 5 intervalos à direita são ilimitados, são os que têm infinito, né? É a semi-reta esquerda, foi as que a gente acabou de olhar. Os demais têm denominações análogas. Quando A é igual a... Essa aqui é uma informação que a gente vai falar mais na frente. Quando A for igual a B, então você não tem um intervalo de fato, então você tem um ponto. E aí você tem que o A é igual a B. Então a gente diz que isso é um intervalo, mas é chamado de intervalo degenerado. Então o intervalo é degenerado quando ele se resume em um ponto. Bem, em termos de intervalos, o teorema 2 diz que o módulo de x menos a é menor do que epsilon, se somente se x pertence a esse intervalo, a menos epsilon e a mais epsilon. O teorema 2 está dizendo isso aqui, que ele é menor do que o delta se somente se, né? Essa diferença é menor do que o delta, se somente se esse número estiver entre o a menos delta e o a mais delta. Ele mudou a letra lá quando ele falou, mas ele está dizendo simplesmente isso aqui, que se você considerar um ponto A qualquer, né, e uma distância delta, então você vai ter aqui A menos delta e para cá você tem A mais delta. Então ele está te dizendo aqui que se a distância de qualquer x até o A for menor do que a distância delta, isso significa dizer que o x ele é maior do que o A menos delta e menor do que o A mais delta, ou seja, o x está dentro desse intervalo. No caso aberto, né? Aqui uma bolinha aberta, aqui uma bolinha aberta. Se você coloca a igualdade, então é uma bolinha fechada. Aí o x pode vir a ser o A mais delta e pode vir a ser o A menos delta também. É isso que ele está te avisando aqui, só que aqui ele usou epsilon ao invés de usar delta.
certo? Então, x é menor se somente se o x pertence ao intervalo. Se você colocar igualdade, então intervalo fechado. Se não coloca igualdade, intervalo aberto. Bem, é muito conveniente imaginar o conjunto R como uma reta real e os números reais como pontos dessa reta. Então é interessante olhar para uma reta e pensar que essa reta representa todos os números reais, né? Bem, então a relação x menor do que y significa dizer que o x está mais à esquerda do que o y. É isso que significa. E ao contrário, se o y é maior do que o x, é porque o y está mais à direita. Os intervalos são segmentos de reta, e o módulo de x menos y é a distância entre o x e o y. O significado do teorema 2 é de que o intervalo a menos delta a mais delta é formado pelos pontos que distam menos de delta do ponto A. Então, o que falamos agora há pouco. Aí tais interpretações geométricas constituem um valioso auxílio para a compreensão dos conceitos e teoremas da análise. Sim, essas ideias, pensar, desenhando, riscando, fazendo os intervalos, é fundamental para você entender vários passos de demonstrações e você poder resolver seus exercícios. Pois bem, terminamos a seção 2, vamos à seção 3. E agora vamos discutir o fato de que R é um corpo ordenado completo. Já falamos que ele é ordenado. Agora vamos falar que ele é completo. Então, nada do que foi dito até agora permite distinguir R de Q, pois os números racionais também constituem um corpo ordenado. Ou seja, Q também é ordenado. Só que agora a gente vai mostrar que R é completo. Então, acabaremos agora a nossa caracterização de R, descrevendo-o como um corpo ordenado completo. Propriedade que Q não tem. Então, Q é ordenado, mas não é completo. E aí vamos caminhando para dizer o que significa completo. Bem, um conjunto X, um subconjunto de R, disse limitado superiormente, quando existe algum B que esteja em R, olha, ele não exige que esteja em X, tal que X é menor ou igual que B para todo X que tiver em X. Então, limitado superiormente, você está aqui com R e você tem um conjunto que é limitado superiormente. Significa dizer que, mesmo que este elemento aqui não esteja nele, suponha que ele seja daqui para a esquerda, ele podendo parar em algum lugar ou não, né? Sendo limitado para cá ou não, não importa. Eu garanto que existe um elemento B em R, tal que qualquer X que eu pegar aqui é menor do que esse B aqui. Né? Isso aqui, digamos que é o nosso conjunto X, na reta R. Tá? Então, se existe um B, tal que todo X é menor do que ele, a gente diz que esse conjunto é limitado superiormente. Aí, nesse caso, diz que B é uma cota superior. Então, B aqui é uma cota superior. B é uma cota superior de X. B é uma cota superior de X. Note que B não obrigatoriamente está em X, certo? Ele diz que o B está em R. Os X é que estão em X. Aí, nesse caso, diz que B é uma cota superior de X. Analogamente, diz que o conjunto X está contido em R. Ele é limitado inferiormente. Agora para o outro lado. Analogamente, se diz que um conjunto X contido em R, ele é limitado inferiormente. Quando acontece o quê? Bem, agora eu pego um elemento aqui para começar o meu conjunto X. Ele pode pertencer ao X ou não. Estou pegando uma situação em que não pertence. Vou pegar uma que pertence, né? Só para ficar diferente da primeira. Então, digamos que esse elemento aqui, B, ele pertence. E isso daqui é o X, que poderia ser ilimitado para lá ou não. Então, o que eu estou dizendo? B não. Aqui é só o meu limite.
O B que eu estou pegando é o que é a cota. Então, nesse caso, um B qualquer poderia ser esse B aqui, talvez, né? Porque eu estou dizendo menor ou igual, não estou? Estou dizendo que x é menor ou igual. Então, o B poderia ser esse aqui, sem problema. Aqui não dá para dizer que o B era esse, porque o B não... Mas o B também poderia ser esse, sim. Né? Que ele está dizendo menor ou igual, mas aqui seria só menor. Aqui, se o B for esse, tudo bem. Menor ou igual ainda serve como cota. Esse daqui é uma cota. Esses aqui, qualquer um deles, é uma cota superior. Ou, inferior. Então, aqui é uma cota inferior do conjunto X. Uma cota inferior de X. Tá? Bem, então, limitado superiormente, limitado inferiormente. Quando existe um A, bem, eu resolvi usar B aqui, ele pediu para usar, vamos usar, para ficar igual a linguagem dele. Quando existe um A, tá o quê? O A é menor ou igual do que X para todo X. Bem, o número A chama-se cota inferior. Então, coloca essas informações na tua memória, tá certo? Cota inferior e cota superior, limitado inferiormente e limitado superiormente. Isso tem que ficar bem na memória, bem entendido, tem que se tornar natural, tá? Esses termos, falou neles, vocês já sabem o que significa. Isso serve para você agora na disciplina ou em qualquer outra coisa, numa palestra que você estiver assistindo, e o cara falar, não, mas esse conjunto é limitado superiormente, ou esse conjunto é limitado inferiormente. Considere uma cota superior, considere uma cota inferior. Você já imediatamente visualizar o que a pessoa está dizendo. Bem, então primeiro falamos da limitação, vamos falar mais um pouco. Seja x contido em R limitado superiormente e não vazio. Aí o número B, pertencendo a R, chama-se de supremo. Então, já sabemos o que é cota. Agora ele vai dizer o supremo de x quando é a menor das cotas superiores. Opa! Então, o supremo do x é a menor das cotas superiores. Então, você pensa aqui num conjunto qualquer, né? Então, de repente, este conjunto, digamos, esse intervalozinho aqui AB, né? Qual é o número real, né? Tal que todo elemento aqui desse intervalo é menor ou igual que ele. Bem, qualquer número que eu pegar aqui vai ser maior do que ele, né? Vai ser maior do que todos os x que pertencerem a esse conjunto x aqui. Ok, então isso daqui é uma cota superior. Mas a menor das cotas superiores é o B, né? Aqui é a menor de todas as cotas superiores. Então, o B aqui é o nosso supremo. O nosso supremo. Ele é a menor das cotas superiores. A menor das cotas superiores de x é o supremo. Bem, mais explicitamente, B é o supremo de x quando cumpre as duas seguintes condições. Primeiro, para todo x que eu pegar em x, tem-se que o x é menor ou igual que ele, ou seja, B menor ou igual que o B. E se você pegar um C pertencendo a R, tal que esse C ele é maior ou igual que x para todo x pertencendo a x, então esse C ou ele é o próprio B, né, ou então ele é maior ou igual que o B. Então, olhando essas duas condições, você estabelece o que é o supremo, o que é o supremo. Aí ele diz que tem uma maneira diferente de você escrever o S2, né? A condição S2 admite a seguinte reformulação. Se C for menor do que o B, então existe x pertencendo a x com x sendo maior do que esse C. Então, se eu for pegar um C que ele é menor do que o B, mesmo que seja um cabelinho de sapo, vou fazer grande aqui, mas por pequeno que seja, se ele for um pouquinho menor do que o B, então automaticamente vai existir aqui entre o C e o B
algum x que pertence a x. Tá? Se o C for menor do que o B, então existe um x aqui no conjunto x, com esse C sendo menor do que o x. O x estará aqui entre o A e o B. Bem, aí ele diz aqui, com efeito, S2' diz que nenhum número real menor do que B pode ser cota. Né? Porque qualquer número que for menor do que o B vai caber um x entre eles dois e, consequentemente, esse C ele não será maior ou igual que todo x que tiver no conjunto. Vai ter um x que vai ser um pouquinho maior do que ele. Então, diz que nenhum número real menor do que B pode ser cota superior de x. Bem, às vezes se exprime S2' assim. Para todo epsilon maior do que zero, existe x pertencendo a x, está o quê? B menos epsilon é menor do que o x. Então, ele está te dizendo assim, que dizer que existe, se C é menor, se existir um C menor do que, maior ou igual que x para todo x, então esse C ele tem que ser maior ou igual do que o B. Ele diz que dá para escrever ou dá para pensar da seguinte maneira, que se você tiver aqui o intervalo, vou fazer novamente, você está aqui com o conjunto AB, por exemplo, que é o nosso x em questão, para exemplificar, mas qualquer x que você for pensar, esses raciocínios servem. Então ele está dizendo o seguinte, se você tiver um C por aqui, né? Se tiver um C por aqui, se exprime para todo epsilon maior do que zero, existe x pertencendo a x, tal que B menos epsilon é menor do que o x. Ou seja, se você pegar uma distânciazinha mínima que seja, aqui para trás, uma distância epsilon, menor que seja, né? Se você tem um epsilon, que é um número maior do que zero, portanto ele é uma distância. Então vai existir aqui nesse intervalo, aqui nesse meio, um x, pelo menos um x, tal que o B menos o epsilon, que é o que eu chamei aqui de C, B menos epsilon, esse ponto aqui, B menos epsilon, e ele vai ser menor do que o x. Vai existir algum x aqui entre o B e o B menos epsilon. Bem, aí a gente escreve por notação o seguinte, que o B é o sup do x, tá? Então, dizer que B é o sup do x, ou supremo do x, significa isso, que o B ele é maior ou igual que todo x que você encontrar dentro do conjunto x. Bem, então, vamos colocando aí na memória, né? O que é ser limitado, o que é uma cota, o que é o ínfimo e o que é o supremo. Não falamos do ínfimo ainda, mas o que é o supremo? Vou falar do ínfimo agora. Próxima tela. Analogamente, se você tem x contido em R, ele é não vazio, limitado inferiormente, significa dizer que existe um número real, que é o ínfimo, do conjunto x, que se escreve assim, né? O outro é o sup de x, esse é o ínfimo de x, quando é a maior das cotas inferiores. Então agora é o ínf, né? Então você tem aqui um conjunto que começa aqui, digamos que ele é o A aqui, e o conjunto é para lá. Não vou colocar um intervalo limitado, não. Digamos assim. Então esse cara daqui, ele é o ínf do x. Por quê? Porque para todo x que você pegar em x aqui, tem-se que o x ele é maior ou igual do que o A, né? O x, qualquer um que você pegar aí, ele vai ser maior ou igual do que o A. A igualdade vale porque eu estou colocando intervalos fechados aqui. Se fosse aberto, seria estritamente maior do que o A. E ele diz mais, se você tiver um C que é menor ou igual que qualquer x que tiver aqui, isso significa dizer que esse C é um cara menor do que o A, ou então, no máximo, ele é igual ao A. Ele ou vai estar antes aqui, ou vai no máximo ser igual, né? Se eu garanto que ele se comporta como ínfimo, então ou ele é de fato ínfimo, ou ele é uma cota inferior. E como ele diz aqui, é a maior das cotas inferiores. Então, se você pensar em qualquer cota inferior que tiver aqui, antes de todos os elementos x de x, então
o Azinho que está aqui é a maior das cotas inferiores. É esse o sentido. E aí ele diz mais, diz que a condição I2 pode também ser reformulada dizendo o seguinte, que se o A é menor do que o C, existe X que vai pertencer a X e X menor do que o C. Ou seja, se você pensar que tem um C por aqui, pouquinho maior que seja do que o A, então automaticamente você está dizendo que existe um X aqui. Existe um X, na verdade, quando existe um, existe infinitos. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de cuidado depois, mas é verdade. Existe um X aqui, tá? Porque esse X é menor do que o C. E ele diz mais, de fato, e duas linhas, diz que nenhum número maior do que A é cota inferior de X. Ou em outras palavras, se você pegar uma distânciazinha, que seja, aqui você está com A, os elementos do X estão aqui. Se você pegar uma pequena distânciazinha daqui para frente, uma distância epsilon, então você vai estar determinando aqui o ponto A mais epsilon, está determinando A mais epsilon, e você vai ter que existirá aqui entre o A e o A mais epsilon, por pequeno que seja esse epsilon, vai existir aqui entre o A e o A mais epsilon algum X pertencendo a X. É o que ele chamou de I duas linhas. Tá? É o que está dito aqui. Ok? Então tá aí. Então sabe o que é limitado superiormente, inferiormente, o que são cotas, o que é o ínfimo e o que é o supremo. Tá? Guardem essas informações e naturalizem ela na mente de vocês. Bem, dizem que um número B pertencendo a X é o maior elemento, ou seja, o elemento máximo do X, quando B é maior ou igual do que o X para todo X pertencendo a X. Veja, agora a gente está falando de maior elemento. Maior elemento. O que a gente falou até agora sobre o sup, por exemplo, a gente disse que eu posso ter essa situação. Eu posso ter o B que está aqui, o B que está aqui, o X pode estar aqui. Nesse caso, o B, está aqui o X, o B ele é o sup do X. Mas note que B não pertence a X. Então, X não tem um maior elemento. Para ter o maior elemento, tem que ter um cara como o B, que é o sup do X, mas esse B teria que pertencer ao X. Tá? Então, quando acontece do sup não pertencer ao conjunto, é porque esse conjunto não tem o seu maior elemento. Tá? Isso quer dizer que B é uma cota superior de X pertencente a X. Se tiver o maior elemento, é a cota superior, a menor das cotas superiores, mas que tem que pertencer ao conjunto. Então, por exemplo, B é o elemento máximo do intervalo AB, mas o intervalo AB não possui maior elemento. B é sup desse intervalo, mas ele não está no intervalo. Evidentemente, se um conjunto X possui elemento máximo, este será seu supremo. Então, se tiver dentro do conjunto, ele é o supremo. A noção de supremo serve precisamente para substituir a ideia de maior elemento de um conjunto quando esse maior elemento não existe. Quando esse maior elemento não existe. Então, às vezes, a menor das cotas superiores não pertence ao conjunto. Então, ela é o sup daquele conjunto, mas ela não é o maior elemento daquele conjunto porque ela não pertence ao conjunto. Tá? Então, dizer que um conjunto tem um sup não significa dizer que ele tenha o seu maior elemento. Pode ser que ele não tenha. Analogamente, quando se fala do inf, né? Se o intervalo for aberto à esquerda, por exemplo, então, de repente, esse número que seria o extremo desse intervalo, ele é o inf, né? É o inf do
do conjunto, mas ele não é o menor elemento do conjunto, porque ele não obrigatoriamente tem que pertencer a ele. Ele é um ínfimo. Bem, o supremo do conjunto AB é B. Né? Ele é o supremo, mas ele não pertence a esse conjunto. Então, considerações inteiramente análogas podem ser feitas em relação ao ínfimo. Tá? Tudo que a gente falou aqui sobre supremo pode ser pensado para o ínfimo. A afirmação de que o corpo ordenado B é completo significa que todo conjunto não vazio, limitado superiormente, X, ou seja, se eu pegar um subconjunto X contido em R e ele for limitado superiormente, possui um supremo sup de X pertencendo a R. Todo conjunto limitado possui um supremo, certo? B, que é o sup do X. Então, dizer que ele é completo significa dizer que todo conjunto limitado superiormente possui um supremo. Não acontece dele ser limitado superiormente e não possuir um supremo, certo? Isso é o que vai significar dizer que R é completo. R é completo. Quando você pega um subconjunto X limitado superiormente, ele sempre possui um supremo. Um supremo de X pertencendo a R. Não é necessário estipular também que todo conjunto não vazio limitado inferiormente possui um ínfimo. Não é necessário você dizer isso. Com efeito, nesse caso, o conjunto Y, formado pelos menos X, tal que o X pertence a X, é não vazio. Limitado superiormente, logo possui um supremo B pertencendo a X. Então, como se vê, sem dificuldade, o número A igual a A menos B, ele é um ínfimo desse conjunto Y. Você pensando no conjunto Y, que é você pegar os elementos de X e rebater para o lado esquerdo, então ele vai ter um ínfimo. Então não é necessário estipular também isso daí. Bem, em seguida veremos algumas consequências da completeza de R. Vou repetir, mantenham em mente o que significa ser completo. Significa dizer que todo subconjunto, ele diz conjunto, mas a gente pode dizer subconjunto, porque são elementos, são conjuntos que estão contidos em R. Então, todo subconjunto não vazio, limitado superiormente, possui um supremo. Ok? Ou seja, possui uma menor cota superior. Aí ele é chamado de conjunto completo. R é chamado de completo por causa disso. Bem, aí vamos olhar consequências do fato de que R é completo. Como ele é completo, ele tem algumas propriedades especiais por causa disso. É esse o nosso próximo passo. A completeza vai diferenciar o corpo ordenado R do corpo ordenado Q. Essa é a completeza. Então vamos lá. Teorema 3. O conjunto dos números naturais que está contido em R, ou pelo menos uma cópia, né, como nós já brincamos dizendo isso outro dia, não é limitado superiormente. A gente já desconfiava claramente disso, né? Então você está lá com a reta real. Existe um lugar que você vai marcar o zero. E aí, bem, ele nem considera o zero, ele considera o 1, né? Vai lá, então. Vamos pensar no 1. Sem problema. Então você vai ter um lugar em que você vai ter o 1. E aí, consequentemente, vai ter um lugar em que você vai ter o 2, 3, etc. Mas isso não acaba nunca. Então, esse conjunto ele não é limitado superiormente. Aí ele diz, o ínfimo do conjunto X formado por 1 sobre n e o n sendo natural é igual a 0. Olha só, se o n é natural, então que conjunto é esse?
Que conjunto X é esse? Vamos lá. Quando você pegar n igual a 1, né, quando você pegar n igual a 1, aí você vai ter 1 sobre 1, né? 1 sobre 1, que é o número 1. Então, o x está aqui. Começa no 1. Quando você pegar n igual a 2, eu devia ter feito para cá, né? Desenhei o x no melhor lugar possível, não. Deixa eu refazer. Então, quando você pegar o n igual a 1, você vai ter o número 1, que pertencerá ao x. Aí, quando você pegar n igual a 2... Não, estava bom, né? Tá assim. Colocar o 0 aqui, colocar o 1 aqui. Pronto. Se pegar n igual a 2, você vai ter o meio. Se pegar n igual a 3, você vai ter 1/3. Se pegar n igual a 4, você vai ter 1/4. E assim por diante, né? São esses números que vão aparecer. Ele está te dizendo que o ínfimo desse conjunto é o 0. Esse cara depois vai dar 1/8, né? Depois 1 sobre 16, depois 1 sobre 32. Né? Está se acumulando aqui perto do 0. Mas não vai ser 0, né? Porque por mais que você mude o n aqui, 1 sobre n não vai chegar nunca no 0. Então, o 0 ele realmente limita todo mundo que está aqui, desde o 1 até o próprio 0 aqui. Ele vai limitar, né? Mas você pegue 1 sobre n aqui, não vai chegar nele nunca. E o terceiro, dados A e B reais positivos, vai existir um número natural n, tal que n vezes A é maior do que o B. Opa! Então, se você pegar dois números reais positivos quaisquer, então, em algum lugar está o 0, em algum lugar está o A, e em algum lugar está o B. Ele está dizendo que eu sempre terei um número natural, n, para multiplicar um dos dois e fazer passar, né, fazer ficar maior o resultado desse produto. Ou seja, por exemplo, se eu quero que NA seja maior do que o B. Se o A for maior do que o B, basta eu pegar N igual a 1, né? Se eu tenho que o A já é maior do que o B por natureza, eu pego o N igual a 1 e está resolvido. Uma vez A é maior do que o B, e aí já ficou claro que existe o natural com essa condição. Mas se a situação for essa, em que o A ele é menor do que o B, aí eu estou afirmando que eu consigo um número natural para multiplicar esse A aqui, e a resposta vai dar à frente. Vai existir um número natural que eu multiplico o A, e aí o número n vezes A é maior do que o B. A propriedade é a chamada propriedade arquimediana, propriedade de Arquimedes, né? Ele vai comentar mais à frente, arquimediana. Bem, então vamos à demonstração desses fatos. Ele diz assim: se n está contido no conjunto dos números reais, né? Se o conjunto dos números naturais contido nos reais fosse limitado superiormente, significaria que existiria um C que era o sup de n. Existiria um C que é o sup de n. Então, o que acontece? Se você tivesse uma limitação do conjunto dos números naturais, isso significa que existiria um C aqui, que é o sup de n. Em outras palavras, o conjunto dos números naturais estariam todos aqui para trás. Todos. Tá? O conjunto dos números naturais estaria aqui e você teria um C supremo aqui. Ora, aí o que você faz? Você faz C menos 1. Você pega um cara antes aqui. C menos 1. Certo? Aí o que acontece? C menos 1 não seria cota superior de n, né? Porque para ser cota superior teria que ser do C para frente. Porque uma cota superior tem que ser maior ou igual que o C. Porque o C é o sup, portanto ele é o menor das cotas superiores. Esse cara daqui não seria cota superior. Isto é, significa dizer que existiria por aqui algum número natural, um nzinho pertencente aos naturais, tal que, né,
você teria que o C menos 1, esse daqui, é menor do que o N. Então, que o C menos 1 é menor do que o N. Ok. Daí resultaria o quê? Bem, resultaria que o C é menor do que o N mais 1. Logo, C não seria a cota superior de N, né? Porque o C seria menor do que o N mais 1. Portanto, ele não seria uma cota superior do conjunto dos números naturais, porque haveria esse outro número natural aqui maior do que ele. E isso é uma contradição. Isso prova que não existe esse sup aqui, certo? Então, como não existe o sup, está provado o que a gente queria. Aí, segundo passo, segundo item, né? Primeiro item demonstrado. Aí, segundo item. Primeiro item demonstrado, segundo item. O ínfimo do conjunto, desse conjunto aqui, das divisões de 1 por n, é igual a zero. Como é que ele vai provar isso? Ele diz assim: zero é evidentemente uma cota inferior. Zero é evidentemente uma cota inferior. Ou seja, em outras palavras, zero é um cara que evidentemente é menor ou igual que 1 sobre n. Isso para qualquer que seja o n pertencendo aos naturais. Certo? Ou seja, em outras palavras, isso daqui não vai dar zero nunca. Mesmo isso daqui sendo positivo e sendo positivo, isso daqui vai ser sempre uma sequência de números positivos. Não vai dar zero nunca. Não tem essa igualdade aqui. Essa igualdade não vai acontecer. E aí, consequentemente, zero evidentemente é uma cota inferior. Ele é um dos números que é menor do que todo 1 sobre n para qualquer n que você pegar. Aí ele diz assim, bem, se não é uma cota inferior, e eu estou querendo mostrar que o ínfimo é o zero, eu vou ter que mostrar, né, vou ter que sair em busca desse zero, e não a partir desse 1 sobre n, ou, bem, evidentemente o zero não é. A gente acabou de ver que ele não é uma cota inferior, mas a gente quer mostrar que ele é cota. Não. Basta mostrar agora que nenhum número maior do que ele é cota inferior. Tá certo? Bem, evidentemente ele não é cota inferior. Agora nós precisamos mostrar que não existe nenhum maior do que ele que seja cota inferior de x. Perdão, eu disse errado, né? Eu disse aqui, zero evidentemente é uma cota inferior, tá? É uma cota inferior, eu disse não é, né? É uma cota inferior, a gente já tinha argumentado aqui. Agora eu preciso mostrar que não existe nenhuma cota inferior de x que seja maior do que o zero. Né? Porque para ser o supremo, para ser o ínfimo, perdão, tem que ser a maior das cotas inferiores. Aí eu quero mostrar que não existe uma que seja maior do que o zero. Ora, se eu pegar um C que é maior do que o zero, aí pelo item 1, existe um número natural n maior do que 1 sobre C. Né? Então, o item 1 está dizendo que o conjunto dos números naturais não é limitado superiormente. Então, eu estou dizendo que se eu pego um C, então eu consigo um número natural, tal que esse número natural ele vai ser maior do que 1 sobre C. Porque como n não é limitado superiormente, para qualquer número real que eu pegar, eu consigo um natural maior do que ele. Né? Então, se eu tenho isso, existe esse natural maior do que 1 sobre C para esse C maior do que zero, então, né, só multiplicar aqui por quem? Por dividir todo mundo por n, né? Como é assim, né? A situação que eu tenho com esse jeito de escrever é chato. Eu tenho que n, vai existir o n, tal que isso acontece. Eu troco a posição aqui, ou pode-se dizer que eu multipliquei por c, aí depois fez o quê? Multiplicou por 1 sobre n. Aí eu tenho a troca dessas duas posições. Eu tenho que o c vai ser maior do que o 1 sobre n. O c é maior do que 1 sobre n. Aqui, c é maior do que 1 sobre n. O que prova 2, né? 2 estava mostrando que não existe esse C maior do que zero, que ele é cota inferior. Né?
Se eu pegar um C maior do que zero, vai existir elementos menores do que ele dentro do conjunto X. Pronto, então está provado. O 2, né? E aí, finalmente, para chegar na conclusão do 3, dados dois elementos, eu quero agora mostrar que dados dois elementos existe esse número natural tal que isso aconteça. Então, dados dois elementos, dois números reais positivos, aí a gente usa o 1, a gente sabe que existe um número natural que é maior do que qualquer real que você pegar. Então, usamos 1 para obter n, pertencendo a naturais, tal que o n é maior do que o b sobre a. Repito, 1 garante que existe um natural maior do que qualquer real. Se você pegou, me deu 2, então eu pego um natural que é maior do que o quociente. Então eu peguei um natural, eu sei que ele existe, que ele é maior do que a divisão dos dois números que foram dados, do b e do a, números reais. Então eu tenho esse número n, eu tenho essa relação. Aí o que eu faço? Multiplico por a. Então eu tenho esse número a vezes n maior do que b. Certo? O que demonstra o item 3. Ok. Aí ele faz as observações, as propriedades 1, 2 e 3 do teorema acima são equivalentes. Isso significa dizer que se acontece uma, acontece a outra. Isso também pode ser demonstrado, tá? Fazer um se somente se aqui, entre elas, e provar que isso tudo aqui são equivalentes. Então elas são equivalentes e elas são as propriedades arquimedianas, ou seja, elas significam que R é um corpo arquimediano. Aí ele afirma que, na realidade, essa terceira é devido ao matemático Eudoxo, que viveu alguns séculos antes de Arquimedes. Então, Arquimedes argumentou mais as outras duas, e a terceira tinha sido vista antes por Eudoxo. Provavelmente Arquimedes conhecia os textos de Eudoxo. Mas organizou as outras ideias. Muito bem. Então estão aí as demonstrações, são técnicas de como resolver exercícios, tá? Então vão lendo e pegando o jeitão para poder, quando for resolver os exercícios, saber ter um pouco de habilidade com essas ideias. Teorema 4, a ideia dos intervalos encaixados. Dado uma sequência decrescente de intervalos limitados e fechados, ou seja, do tipo ANBN, com A e NBN pertencendo ao intervalo, existe pelo menos um número real C, tal que C pertence ao IN para todo N que você pegar. Bem, mais uma vez, é importante pensar um pouquinho, né? Ele está dizendo assim, que eu vou pegar um intervalo fechado. Vou pegar um extremo aqui, um extremo aqui. Vou chamar de A1, B1. Aí agora eu pego um intervalo que está dentro desse, também fechado. Então eu tenho um A2 e um B2. Aí pego o intervalo dentro desse. Então eu tenho um A3 e um B3. Ele está dizendo que não tem como estrangular, né? Você está apertando aqui o meio, vai ficar pegando cada vez mais perto aqui os pontinhos, mas existe pelo menos um número real C que vai estar dentro de todos os intervalos. Né? Vai estreitando aqui ao redor do C, mas o C vai existir esse número que pertence a todos os intervalos daqui, né? Desde o primeiro até o nésimo intervalo. Certo? Isso para todo N que você pensar. E aí como é que ele demonstra? Ele diz assim, as inclusões, né, IN contém o IN mais 1, ou seja, o A1 contém o A1, B1 contém o A2, B2. O A2, B2 contém o A3, B3. Então, para cada passo que eu dou, ele fica mais contido ainda, né? Então, essas inclusões significam o quê? Significam dizer que eu tenho uma sequência aqui, né? A1, depois vem A2, depois vem A3, etc, etc. E do outro lado você também tem B1, depois vem B2, depois vem B3,
etc, etc. Caminhando aqui para um certo elemento no meio. Aí ele diz, ora, então essas inclusões significam essa sequência aqui. Certo? Aí ele pensou no conjunto só das sequências dos extremos à esquerda, que ele chamou de A. Pode ir a infinito aí. É, portanto, limitado superiormente. Por quê? Porque tem os Bs, né? Os Bs, eles são maiores do que os As. Então, ele é limitado superiormente. Aí ele diz assim, bem, se é limitado superiormente, deve existir a menor das cotas superiores. Ou seja C essa cota. Evidentemente, o AN ele é menor ou igual que o C. Ou seja, nenhum desses As, nenhum extremo esquerdo, vai em algum momento passar de um dos Bs. Né? Vai ser sempre menor do que um dos Bs. Então, todos os ANs, eles estarão sempre, menores ou iguais do que o sup, né? Que é o daqui, e menor, né? Consequentemente também que os BNs. Né? Os ANs serão menores do que o C para todo N pertencendo a N, assim como cada BN é cota superior de A. Então, se esse cara daqui é o sup, ele está entre todos os AIs e entre todos os BIs também, para todo N natural aí que você pegar no lugar desses Is. Portanto, esse C é um cara que faz isso. O sup desse conjunto, ele é um cara maior do que todo mundo que está aqui e menor do que todo mundo que é do tipo BI. Então, consequentemente, esse cara estará contido, C está contido em qualquer intervalo IN para todo N natural. Ok? Então é isso, vai apertando, né? Você vai pegando um intervalo dentro do outro, não tem como estrangular, sempre vai existir um cara no meio. E aí, por fim, teorema 5, por fim não, né? No meio ainda estamos, ainda tem um bocado de coisa para falar. O teorema 5. O conjunto dos números reais não é enumerável. Opa, forte isso, né? Agora sim. Vamos diferenciar totalmente o conjunto dos números reais do conjunto dos números racionais, porque os racionais, nós já argumentamos aqui que eles são enumeráveis. Não sei se vocês lembram, aula passada, a gente viu os racionais como sendo um produto cartesiano de Z cartesiano Z estrela, e a gente tinha acabado de demonstrar que Z é numerável, né? Fazendo uma função de n em Z, uma abjeção. Então, consequentemente, se Z é numerável, o produto cartesiano entre eles é numerável, nós verificamos isso. E se você tirou o zero da segunda parte, continuará inumerável. Então, Z cartesiano Z estrela é numerável, e você consegue uma abjeção de Z cartesiano Z estrela em Q. Consequentemente, Q é numerável. Nós demonstramos isso aula passada. Ora, mas se Q é numerável, e a gente vai provar agora que R não é, então Q e R são diferentes. Vamos estabelecer claramente que apesar de Q ser subconjunto de R, ele não é igual ao R, ou seja, a inclusão é própria. Foi o que nós afirmamos no início desse capítulo, que iríamos fazer. Então, mostraremos que nenhuma função f de NR pode ser sobrejetiva. Nenhuma função f de NR vai cobrir todos os reais, né? E aí, se ela não é sobrejetiva, eu não tenho que R é enumerável, porque eu teria que ter uma abjeção. Então, para isto, suponha f dada, suponha que f foi dada, tá certo? Então, você conhece todas as imagens da f. Essa parte aqui em que ele diz, para obter os intervalos, é muito explicativa, mas vamos ver aqui o início, como é que ele diz. Ele diz que você conhece todas as imagens da f, né? Porque os naturais você conhece, agora você conhece também todas as imagens.
Aí ele diz, construímos uma sequência decrescente de intervalos, igual essa que nós fizemos aqui, né? Vai colocando um dentro do outro e tal. Uma sequência decrescente de intervalos, limitados e fechados, tais que f de n não pertence ao in. Vixe, que coisa estranha, né? Então, suponha que eu conheço todas as imagens, da f já. Aí, suponha que a f1 está aqui. Conheço que a f1 é um certo número aqui, né? Que é de NR. Então, eu conheço a f1 deu aqui. Aí, o que eu faço? O primeiro intervalo eu pego de tal maneira que não contenha a f1. Então, eu pego o meu B1 e A1 de tal maneira que o meu F1, né? F1 não vai pertencer ao meu I1. F1 não pertence ao I1. O I1 é esse primeiro intervalo que eu fiz aqui. Ok, aí por algum motivo, suponha que a F2 está aqui. A F2 pertence ao intervalo I1. Aí eu vou e construo o I2 a partir daqui. Então, A2, B2. Ou seja, eu não deixo que o F2 esteja dentro do meu I2. Então, eu fiz de tal forma que o F2 ele não pertence ao I2. Ok, então a construção é essa, é isso que ele está dizendo aqui. Eu conheço as imagens da F, e aí eu vou construir uma sequência de intervalos assim, são intervalos encaixantes, um dentro do outro, limitados e fechados, tal que as imagens não fiquem dentro dos intervalos na devida ordem, né? Você vê que o F2 está dentro do I1, mas ele não está dentro do I2. E o F1 nem dentro do I1 está. Então o Fn não vai estar dentro de nenhum IN. É essa construção que a gente quer fazer. Com essa condição aqui, né? O Fn não está dentro do IN. Bem, então, se C é um número real pertencente a todos os intervalos, né, IN, e aí veja, eu estou usando o resultado anterior. O resultado anterior me garante que existe, né, um C que vai estar dentro de todos esses intervalos. Então, ele pode dizer isso. Ele diz isso exatamente porque ele já provou no resultado anterior, né? C é um número real pertencente a todos os INs. O que acontece? Acontece que, se ele pertence a todos os INs, eu não vou ter como fazer o FI nele, né? Então, nenhum dos valores Fn pode ser igual a C. Nenhum dos valores Fn pode ser igual a C. Consequentemente, F não é sobrejetivo. Então, sei lá, se o C pertence a todos, então ele particularmente pertencerá ao F, né? Ele teria que pertencer ao I 1000. Então, como é que eu vou definir a minha F de 1000? Né? Porque a F de 1000 ela não pode ter a sua imagem dentro do I1000, mas o C está lá dentro do I1000. Então, o C não vai ser o F de 1000. Mas ele não vai ser o F de 1000, nem o F de 1001, nem o F de 150, nem F nenhum. Porque ele está dentro de todos os intervalos e eu quero que as minhas imagens não coincidam com nenhum elemento na mesma ordem aqui, né? O mesmo N aqui e aqui. Então, não tem como contemplar esse C. Portanto, o C não é, a F não é sobrejetiva. O que eu queria provar? Provar que ela não é sobrejetiva. Consequentemente, eu não consigo uma objeção de N em R e por isso não é enumerável, né? R não é enumerável. Já está demonstrado até aqui, tá? A demonstração termina aí. F não é enumerável. Aí o que ele vai fazer daqui em diante? Ele vai explicar como é que constrói os intervalos. A demonstração já terminou aqui, mas ele vai mostrar como é que constrói os intervalos. Aí ele diz assim, para obter os intervalos, começamos com um I1, que foi o que eu fiz aqui, A1, B1.
Aí você pega o f do 1 menor do que o A1. Eu peguei o f do 1 maior do que o B1. Ele pegou menor, tudo bem. E supondo obtido que o I1 contém o I2 até o IN, tais que o f de J ele não pertence ao IJ, né, não coincide nunca esse J e esse J aqui. Então, olhamos para IN, que vai do AN ao BN. Aí, se o f do n mais 1 não pertence ao IN, né, podemos simplesmente tomar o IN mais 1 igual ao IN. Então, eu posso, por exemplo, aqui eu peguei o A2 dentro do A1B1, mas eu poderia ter pego o A2, por exemplo, coincidindo aqui com o A1, ou o B2 coincidindo com o B1. Certo? Eu posso coincidir. Aí, consequentemente, ele não estará contido no próximo, né? no Fn mais 1 aqui. O Fn mais 1 não pertencerá ao IN. E aí podemos simplesmente tomar o IN mais 1 igual ao IN. Ou seja, eu posso sempre pegar, quando for necessário, eu posso pegar os intervalos iguais. Aí, se, porém, o f do n mais 1 pertence ao IN, aí pelo menos um dos extremos, digamos a n, é diferente do Fn mais 1. Então, eu consigo, se eu igualo um dos extremos, eu tenho o outro que vai ser diferente do Fn mais 1. Isto é, o AN ele vai ser menor do que o Fn mais 1. Ele pegou, né, ele está pensando na situação em que ele igualou, ele está pegando o IN assim. Bem, o que ele igualou mesmo? Ele está pegando o f de 1 não, menor do que o A1. Ele está olhando do lado esquerdo. Está pegando as imagens, começou com as imagens desse lado, e aí ele foi ajustando os intervalos, né? Aqui fazendo igualdades e escolhendo qual é o intervalo, qual dos extremos está fora. E aí ele vai usando os extremos que estão fora e construindo os intervalos. Bem, é uma maneira de fazer, acho que não é a única, né? Tem outras maneiras de se construir, mas ele está demonstrando que é sempre possível construir esses intervalos de tal forma que as nossas FNs não encaixam nas INs. Tá? Bem, ele pegou aqui, por exemplo, o N mais 1 como sendo o AN. Ele pega o seguinte igual e varia o BN. Aí o BN mais 1 ele pegou como sendo o AN mais o FN mais 1 sobre 2. Pegou na metade, né? Então ele foi pegando os intervalos assim, né? Ele vai pegando os intervalos assim. Ele vai fixando os intervalos aqui, né? Aqui vai ficar o A1, o A2, o A3, etc. Enquanto que aqui ele vai variando. Aí aqui, AN mais FN mais 1 dividido por 2, para pegar o próximo. Aí, vai ficar por aqui, né? Ele vai variando o B. B2, B3, B4, etc. Usando essa relação aqui. É uma maneira de fazer. Ok. Bem, não é a única maneira. Tem outras maneiras de você fazer, mas ele quis mostrar para você que é sempre possível construir. Ok. E ele vai concluindo então o raciocínio. Um número chama-se racional quando não é racional, e como o conjunto Q dos números racionais é enumerável, resulta do teorema acima que existem números irracionais e mais ainda, sendo R a união dos racionais com esses estranhos números que ele nem símbolo coloca, são os irracionais, então eles constituem um conjunto não enumerável. Então, é claro, né? Você acabou de dizer o seguinte: você tem R, dentro de R você tem Q. E aí você tem que Q é enumerável. Mas R não é.
Isso significa dizer que o que tiver aqui entre R e Q é um conjunto que não é enumerável. Então isso mostra que o conjunto dos números irracionais não é enumerável. Existem números irracionais e os irracionais constituem um conjunto não enumerável. Portanto, formam a maioria dos reais, porque a reunião de dois conjuntos enumeráveis seria enumerável. Evidentemente, números irracionais podem ser exibidos explicitamente. No capítulo 3, exemplo 15, veremos que a função de R em R+, dada dessa forma, é sobrejetiva. Logo, existe um número real positivo, indicado por exemplo, aqui raiz de 2, cujo quadrado é igual a 2. Aí ele diz aí que Pitágoras mostrou que raiz de 2 é um caso de um número que não é racional, né? E aí ele apresenta aquela demonstração que a gente está acostumado a ver por aí afora. Supõe que é uma fração e depois mostra que existe uma contradição. Ok, ele está só comentando a existência dos números irracionais. E aí, corolário, todo intervalo não degenerado é não enumerável. Então, ou o intervalo tem um único ponto, e aí ele é degenerado, ou se ele tiver 2 pontos pelo menos, né, aí ele vai ter infinitos pontos ali no meio, e esse conjunto não é enumerável. Tem um intervalozinho, por pequeno que seja, por mais que ele seja microscópico, mas ele não é enumerável. Tá certo? Não é enumerável. Esse é o corolário. Aí ele diz, com efeito, todo intervalo não degenerado contém um intervalo aberto AB. Né? Então, se você tiver qualquer intervalo, por pequenininho que ele seja, na hora em que você faz o A diferente do B, então esse A e B pode ser até um intervalo fechado, não importa, ele contém pelo menos o intervalo aberto AB. O intervalo aberto AB está contido dentro do intervalo fechado AB, por exemplo. Aí ele diz assim, bem, a intenção é mostrar que todo intervalo não degenerado é não enumerável. Aí ele diz assim, como a função, aí ele pega uma função que vai, estou com um AB qualquer, né? Ele vai e pega uma função, não importa qual seja o intervalo que você está pensando aí, ele vai lá e cria uma função que vai do -1 até o 1, assim, aleatoriamente, tá? Ele pegou o -1 até o 1, ele poderia ter pensado em outro intervalo, mas ele pegou o -1 até o 1 e criou uma função que vai desse intervalo no intervalo aberto AB, que está contido dentro de qualquer outro intervalo que você pegar aqui fechado, sempre dá para pegar um intervalo aberto dentro dele, por pequenininho que seja, sempre terá um intervalo aberto ali dentro. E aí ele define essa função assim, f de x é meio que multiplica b menos a x, b menos ax, mais a mais b. A mais b. Ok. Então a função é definida dessa maneira. Note o que acontece. Se você calcular f de -1, se você calcular f de -1, isso vai dar meio. Vem aqui é -1, então vai dar a menos b. E depois mais a mais b. E aí, consequentemente, você vê que vai cair o menos b com o mais b. Vai ficar a mais a, 2a, metade de 2a é a. Ele está te dizendo que ela vai pegar o -1 e vai levar no a. E se você calcular o f do 1, ela vai fazer meio vezes b menos a vezes 1, depois mais a e mais b. E agora cancela o menos a com a, vai ficar 2b multiplicado por meio, vai ficar b. Então essa função ela pega o 1 e leva no b.
Então, os extremos você já está vendo, que vai extremo no extremo. Bem, pela própria formação aqui da função, né? Isso daqui é linear, então todo mundo que está aqui vai nessas imagens aqui. Né? Um intervalo vai completamente no outro, é o que ele vai argumentar aqui, de forma objetiva. Né? É uma objeção. Basta mostrar que o intervalo -1 até 1 é não enumerável, e aí se eu tenho uma objeção de um não enumerável, então qualquer intervalo aqui vai ser não enumerável também. Tá? Então basta mostrar agora que o -1 até 1 é não enumerável e nós teremos provado que todo intervalo não degenerado é não enumerável. Então agora a intenção é mostrar que o -1 até 1 é não enumerável. Ora, aí ele pensa em outra função, chamou de φ, uma função, novamente do -1 até o 1, né? Agora a função φ, ela vai do -1 até o 1, na verdade R, né? Vai de R em -1 até o 1. A intenção dele é mostrar que -1 até 1 não é numerável. Então ela vai de R em -1 até 1. É a função φ. Vai do R em -1 até 1. E ele diz que essa função é dada por f de x igual a x dividido por 1 mais o módulo do x. E ele diz que é uma abjeção. E aí, para mostrar que é uma abjeção, ele te mostra a inversa. Ele diz que a inversa dessa φ, não sei porque eu coloquei f aqui, é a φ. Ele diz que ela tem uma inversa. E ele vai e mostra que ele diz que a inversa dessa φ, ela pega o y, ou seja, a nossa φ a -1, ele chamou aqui de, acho que aqui é um i. Então ela pega uma inversa, que no caso vai do -1 até o 1 em R, e é dada por essa φ a -1 do y. Ela faz o quê? Ela pega o y e divide por 1 menos o módulo do y. Você pode verificar se realmente é a inversa fazendo a composta, né? Faz a composta e vê que é a identidade. Ele avisa aqui, ele afirma aqui. E se você fizer φ dessa psi, ou seja, se você fizer a nossa φ em cima da nossa φ a -1 aqui, eu preferi chamar assim, e você for calcular isso em quem? A -1 é no y, né? Então você vai ter a φ que vai estar calculada em y sobre 1 menos o módulo de y. Vai estar calculada em y sobre 1 menos o módulo do y. Aí o que faz a φ mesmo? Ela pega o argumento dela, coloca em cima numa fração. Então ela vai pegar esse argumento dela, vai colocar em cima numa fração, né? E embaixo ela vai fazer 1 mais o argumento dela, né? Ou melhor, o módulo do argumento dela. Ou seja, vai ser 1 mais o módulo do argumento, ou seja, o módulo de y sobre 1 menos o módulo do y. Pronto, então a conta a ser feita é essa aí. E aí você faz a conta e reza que isso daqui dê y. Certo? Faz a conta e reza que isso daqui dê y. Bem, vou fazer não. Vou acreditar que seja. Vocês veem se é verdade ou não. E aí você terá provado que todo intervalo não degenerado é não enumerável. Então, é muito mais forte, né?
Porque dizer que R é não enumerável está dizendo um conjunto imenso. Mas a gente acabou de mostrar que qualquer intervalinho de R é não enumerável. Ora, esse intervalo não pode ter só racionais, né? Então, qualquer intervalinho que eu pegar não pode ter só racionais. Porque se tivesse só racionais, os racionais são enumeráveis. Então, conclusão, qualquer intervalinho que eu pegar vai ter irracionais lá dentro. Não tem como. Não tem como pegar um intervalo real e não ter irracionais. É isso que ele vai afirmar agora. Todo intervalo não degenerado I contém números racionais e irracionais. Certo? É lógico, né? Repito, qual é a demonstração? Qual é a ideia da demonstração? Peguei um intervalo e ele é não enumerável, seja ele qual for. Ora, mas se só tivesse racionais, era enumerável. Então tem irracionais lá dentro também. Como é que ele demonstra isso? Ele diz, certamente I contém números irracionais, pois do contrário seria enumerável. Foi o que eu acabei de dizer. Aí para provar que I contém números racionais também, né? Porque irracionais já ficou claro. Aí toma o intervalo AB contido em I. Então você está lá com o intervalo que você quer verificar que contém racionais e irracionais. E você sabe que qualquer intervalinho que você pegar, ele vai ser não enumerável. Aí ele diz, dentro do intervalo que você estava já estudando, né? Você estava estudando o intervalo. Pegue dentro dele um intervalo AB. O I seria maior do que esse AB. Né? Aí pegue o intervalo AB com o A menor do que o B. Aí ele diz assim, podem ser supostos irracionais. Né? Você pode supor que o A e o B são irracionais. Aí ele diz, fixemos N natural, tal que 1 sobre N seja menor do que o B menos A. Então, B menos A é essa distância aqui. Quer dizer, você está considerando que o B é maior do que o A. Então, B menos A é um número positivo, portanto, ele é essa distância aqui. B menos A. Aí ele está te dizendo que você pegue um N grande, né? Pega um N bem grandão, aqui um número grande, e divida 1. Faça 1 sobre N de tal maneira que esse número, esse N sendo grande o suficiente, para que esse número fique tão pequeno, e a gente sabe que isso daqui tem como ínfimo zero, então você pode ir diminuindo ele bastante, aumentando esse N, diminuindo esse número, aumentando o denominador e diminuindo esse número, de tal maneira que fique, esse 1 sobre N fica menor do que isso aqui. Certo? 1 sobre N é menor do que o B menos A. Aí ele diz o seguinte, os intervalos I e M, formados assim, M sobre N, M mais 1 sobre N. M são números inteiros. Então ele está dizendo que se eu pegar um intervalo agora, né, o IM, aí eu olho aqui do lado esquerdo, você tem uma fração, M sobre N. E do lado direito, você tem a fração com o numerador sendo acrescido apenas uma unidade. Então é o M mais 1 sobre N. Esse é o nosso IM, com M sendo um número inteiro, não importa qual. Ele diz assim, os intervalos desse tipo, com M inteiro, cobrem a reta. Isso é, você sempre vai conseguir fazer com que qualquer número real que você quiser esteja dentro do intervalo desse, né? Então você pega um número real qualquer, seja ele qual for, chamado de Rzinho. Você consegue um M antes desse. Você consegue um M sobre N, perdão, que é menor do que esse Rzinho. Uma fração menor do que o número que você pegou. E aí, de tal forma que, quando você pegar a próxima, aqui o M mais 1 sobre R, M mais 1 sobre N, ele vai passar do R. Então, sempre tem uma fração que você conseguiu fazer isso. Ela é antes do R, depois do R. Sendo assim, qualquer R que você pegar aqui, você consegue isso.
Aí ele está dizendo que esses intervalos eles cobrem a reta. Isso é, quando você une todos os intervalos desse tipo, você tem a reta toda. Aí ele diz, portanto, existe um M inteiro, tal que o A pertence ao I de M. Então, ele voltou para esse Azinho aqui, né? E não esqueçam, ele é o extremo inferior, né, do nosso intervalo, AB, que nós pegamos dentro de I. É esse A aqui. E esse A ele vai estar preso no intervalo desse tipo. Ou seja, vai existir, pode até estar antes aqui, não importa na verdade onde está, mas o que importa é que vai existir uma fração M sobre N, tal que esse A vai estar maior do que ela, mas o M mais 1 sobre N vai superá-la. Então, o A fica preso entre esses dois. Então, vai existir um M, tal que o A pertence ao IM. Aí, como A eu estou supondo que seja irracional, né? Porque eu quero provar que existe racionais. Então, se eu já tivesse suposto racional, não tinha mais o que provar. Estou supondo que A é irracional. Então, o que você tem? Você tem que o A está aqui maior do que a M sobre N e menor do que a M mais 1 sobre N. Então, sendo o comprimento 1 sobre N do intervalo IM menor do que B menos A, né? Lembre-se que eu peguei o N aqui, menor do que o B menos A. Segue-se que M mais 1 sobre N, ele é menor do que o B. Quando eu pego M mais 1 e divido por N, como eu peguei 1 sobre N menor do que a distância entre o B e o A, então o M mais 1 sobre N, ele não chega no B. Já é como eu desenhei aqui, intuitivamente. Então M mais 1 sobre N, ele é menor do que o B, pela escolha que nós fizemos, né? Logo, o número racional M mais 1 sobre N está aqui. Ele está dentro do intervalo AB, pertence ao intervalo AB, e o intervalo AB foi escolhido dentro do intervalo I. E o que era que eu queria mostrar? Queria mostrar que tem um racional dentro do intervalo I. Então, está demonstrado. De fato tem. Acabamos de verificar. Ok? Deixa eu ver como está nosso tempo. E ainda sobra alguém na sala. Estão aí. Então, são 3h04. Nossa aula é até 3h10. Vejamos o que ainda tem. Exercícios, ó. Acabei o capítulo 2. Pronto. Terminamos numa ótima hora. Certinho. Deixa eu terminar a minha gravação por aqui.